Olá pessoal, vamos falar sobre associação de resistores. Primeiramente, vamos falar sobre essa associação de resistores em série, onde a definição é que esses resistores estejam em um só caminho, digamos assim. Eles estão apenas no caminho que nem todos os resistores, entre os terminais A e B, correto? Então, nessa associação, o que nós podemos estudar aqui? Primeiramente, vamos estudar a DDP entre os terminais A e B. Essa DDP, entre os terminais, digamos que, ou terminais, podemos subdividir em terminais, digamos assim, subdividir esse circuito. Aqui nós temos um ponto A, um ponto C e uma resistência. Passando uma resistência, eu mudo, eu tenho uma DDP. Vou chamar essa de U1. Passando outra, eu mudo também, eu tenho uma outra DDP, vou chamar de U2. Outra, vou chamar de 3. E assim, até quantas quantas houver. E eu vou chamar de UN, para generalizar. Então, a DDP total U, AB, seria igual a U1 mais U2 mais U3 mais quantos tiver mais UN, correto? Essa é a primeira associação. Já a corrente, a intensidade da corrente I, ela é a mesma em todos os resistores, todas as resistências, ela não muda. Ou seja, I é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3, que é igual a IN, certo? E as resistências? As resistências, quando eu quero encontrar uma resistência, vou chamar de resistência equivalente, ou seja, uma resistência que, se medida essa DDP está associada a essa mesma intensidade de corrente, eu vou chamar de resistência equivalente. Ela é igual à soma de todas as resistências que estão em série. Equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Ou seja, eu posso fazer aqui, simplificar, digamos assim, o meu circuito, simplificar esses resistores em um só. E esse resistor aqui, essa resistência submetida a essa DDP, está associada a essa mesma intensidade de corrente aqui. Não vai mudar nada. É apenas algo equivalente. E essa é a associação em série. Nós temos um outro tipo de associação, que é a associação em paralelo. E a própria definição dessa associação já nos dá uma informação, que a associação em paralelo é aquela associação em que os resistores estão todos sobre o mesmo DDP. Então, isso já nos diz que a DDP, eu vou chamar esse caminho de caminho 1, esse aqui de caminho 2, 3 e aqui o de caminho N. Isso já nos diz que o 1 é igual ao 2, que é igual ao 3, que é igual a quantos? Que é igual ao N, que é igual ao AB. O DDP entre os terminais A e B. Agora aqui, a diferença, mais uma diferença, é a intensidade da corrente.
A intensidade da corrente, ela, digamos que se divide entre os caminhos, né? Tem uma intensidade I, né? Que ela seria igual à soma dessas intensidades, dessas correntes aqui. Então, I é igual a I1 mais I2 mais I3 mais IN, correto? E agora as resistências. Usando essas duas propriedades, né, junto com a primeira lei de Ohm, né, nós conseguimos concluir que 1 sobre E equivalente, ou seja, uma resistência equivalente, né, qual a essa resistência equivalente, se a energia dessa DDP está associada a essa intensidade de corrente, ela é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. Então, essa associação de resistores em série, e aqui temos uma associação de resistores em paralelo, e aqui nós concluímos que a DDP, né, ela se subdivide, digamos assim, né, e a DDP total dá para o somatório dessas DDPs entre os terminais, e a corrente ela é igual em todos os resistores, e a resistência equivalente seria igual à soma de todos esses resistores. Também provamos isso usando a primeira lei de Ohm. E aqui as DDPs são iguais, já pela própria definição, né, da associação em paralelo. A intensidade da corrente, a corrente, digamos, ela se divide pelos caminhos, né, que ela precisa percorrer, e a resistência equivalente, 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais e somatório de quantas resistências tiver. Então, agora daremos um exemplo de uma associação que é chamada associação mista, onde nós temos tanto em série quanto em paralelo resistores. Primeiramente, o que nós fazemos? Nós olhamos os resistores que estão em paralelo e nós notamos que dentro deles tem dois que são em série. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos escrever esses dois em um só, em um resistor equivalente, usando a regra que esses dois eles equivalem a um só de 12, no caso, são 10 mais 12, é a regra da soma. E continuo 6 aqui. Agora, nós temos aqui uns resistores todos em paralelo. Agora eu posso direto aplicar a regra, né, que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 6. Isso daqui, então, seria 12, certo? 1 mais 1 mais 2 igual a 4 sobre 12 é igual a 1 sobre 3, certo? Então, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 3, invertendo isso daqui, R é igual a 3. Ou seja, o valor da resistência equivalente é igual a 3 ohms. Então, coloco aqui, sempre desenhando para não perder nenhuma informação. Agora aqui eu tenho dois em série. Eu preciso fazer apenas somar. Somando os dois é igual a 11 ohms. Ou seja,
essa aqui, todos esses resistores equivalem a apenas um resistor de 11 ohms, certo? Então, pessoal, curtam o vídeo, curtam a gente também nas redes sociais e inscrevam-se no nosso canal.